Olá pessoal, vamos fazer aqui a correção da recuperação de matemática que vocês realizaram, né, para recuperar a nota do período passado ou para ajudar na nota do terceiro período, tá certo? Então vamos fazer a correção dessa atividade, dessa recuperação. Os assuntos que caíram na recuperação de vocês foram porcentagem, regra de 3 e juros simples, que eram exatamente os assuntos de revisão para o mês de agosto, tá certo? Primeira questão. Numa loja de eletrodomésticos, Cida viu cartaz abaixo. Geladeira, o preço R$ 1.500, à vista desconto de 50%. Se Cida comprar a geladeira à vista, quanto pagará por ela? Então, à vista, ela vai ganhar um desconto de 50%. Então, nesse caso, quanto é que ela vai pagar por essa geladeira, né? Uma questão como essa dá para fazer mentalmente, porque é 50%. A gente sabe que 50% é a metade. Mas vamos fazer o cálculo para a gente ver como é que faz quando for em outras situações, né? Então, primeiro calcula-se a porcentagem para descobrir o valor do desconto em reais. Então, vou calcular primeiro essa porcentagem, 50% de 1.500, tá certo? 50% é 50 sobre 100 vezes 1.500, que aí eu vou multiplicar 50 vezes 1.500 sobre 100, certo? 50 vezes 1.500 dá 75 mil. 75 mil sobre 100, cortando os dois zeros, vai dar 750. Esse é o valor do desconto. Se eu aplicar esse desconto, ela vai pagar quanto por essa geladeira? É só você pegar o preço original e subtrair o desconto. Quanto era o preço original? R$ 1.500 menos 750 de desconto. Eu vou ter 750 como valor da geladeira depois desse desconto. Então ela vai pagar à vista esse valor, R$ 750, tá certo? Alternativa correta, item C. Ok? Vamos para a próxima. Adalberto trabalha em uma montadora de automóveis como montador e ganha um salário de R$ 1.200. Nesse mês, Adalberto foi promovido para chefe de equipe como supervisor. Com isso, seu salário aumentou 25%. Após esse aumento, qual é o novo salário de Adalberto? Então, primeiro eu vou calcular a porcentagem para descobrir o valor do aumento em reais, né? Porque como é aumento, o valor do salário dele vai aumentar, obviamente, né? Então, esse valor é 25% de 1.200. Então, eu vou calcular 25% de 1.200. 25 sobre 100 vezes 1.200. Vou multiplicar o 25 vezes o 1.200 e dividir por 100. 25 vezes 1.200 dá 30 mil. Cortando aqui os dois zeros do 30 mil com dois zeros do 100, sobra 300. Então, fazendo esse cálculo aqui, agora, né, eu já descobri o valor do aumento. Então, ele vai receber um aumento de R$ 300. Agora eu vou saber quanto é que vai ser o novo salário dele. Então, o novo salário será o quê? O salário que ele recebia antes, mais o aumento de R$ 300, né? Salário inicial mais aumento, ou seja, 1.200 mais 300, que dá um total de R$ 1.500. Então, o novo salário do Adalberto nessa situação vai ser de R$ 1.500, alternativa correta, item D. Ok? Vamos para a próxima. Um eletricista cobrou R$ 20 por um serviço feito em 4 horas. Quanto ele deverá cobrar por um serviço da mesma natureza feito em 6 horas? Agora aqui eu tenho uma questão de regra de 3, tá bom? Então como é que fica? Primeiramente eu vou montar minha regra de 3, tá certo? Quem são as grandezas que eu tenho aqui? Reais, que é o que o eletricista cobra, e as horas que ele faz o serviço, né? Então, ele cobra R$ 20 fazendo um serviço em 4 horas. Quanto é que ele vai cobrar se ele fizer o mesmo serviço em 6 horas? Tá certo? Então aqui eu tenho a correspondência. Aí eu observo o seguinte, que a quantidade de horas, né, vai aumentar. Se a quantidade de horas aumenta, a quantidade que ele vai cobrar também deve aumentar, né? Então aqui as duas grandezas, elas são diretamente proporcional, porque ela aumenta. Se eu trabalhar mais horas, obviamente eu vou cobrar mais por esse trabalho, né? Então as duas grandezas aumentam, então ela é diretamente proporcional. Quando é diretamente proporcional, eu multiplico sempre em x, tá certo? Então vai ser 4 vezes x, 20 vezes 6, né? 4 vezes x igual 20 vezes 6, 120. Agora esse 4 vai passar para o outro lado dividindo abaixo do 120. Então 120 dividido para 4, 30. Então esse eletricista ele deve cobrar por 6 horas R$ 30, tá certo? Então a alternativa correta, item D. Ok? Vamos para a próxima.
Silvia fará um bolo para a festa da primavera. Para cada pacote de mistura para bolos, Silvia deve usar 2 ovos. Quantos pacotes dessa mistura serão necessários se ela usar 10 ovos? Então, para ela utilizar um pacote, né, ela deve usar 2 ovos. Entendeu? Porque aqui, ó, para cada pacote de mistura para bolos, Silvia deve usar 2 ovos. Ou seja, para um pacote são 2 ovos. Então, quantos pacotes para usar 10 ovos? Vamos lá montar a nossa regra de 3. E as grandezas que eu tenho agora aqui é quem? O pacote e os ovos. Um pacote, ela gasta 2 ovos. Quantos pacotes serão gastos para utilizar 10 ovos? E aí você tem o seguinte, novamente, a quantidade de ovos aumentou. Se a quantidade de ovos aumentou, a quantidade de pacotes utilizados também deve aumentar. Então ela novamente é diretamente proporcional. Como é diretamente proporcional, eu vou multiplicar de novo em x, né? Então fica 2 vezes x, 1 vezes 10. 2x igual a 10. Agora passo o 2 para o outro lado dividindo. 10 dividido para 2, 5. Então ela vai utilizar 5 pacotes, né? Será necessário 5 pacotes que ela deve utilizar para usar 10 ovos, tá certo? Alternativa correta, item B. Vamos para a próxima. Uma pessoa aplicou o capital de R$ 1.200 a uma taxa de 2% ao mês durante 14 meses. Determine os juros e o montante dessa aplicação. Então vou calcular os juros e o montante, né? Então vamos calcular os dois. Vamos pegar aqui os dados. O juro eu não sei, capital 1.200, a taxa 2% ao mês, o tempo 14 meses. A taxa e o tempo estão na mesma unidade, certo? Então eu não preciso transformar nada, só aplicar a fórmula. Então vamos lá. Substituído na fórmula do juro nós temos JCIT sobre 100, é a fórmulazinha dos juros. Vamos substituir capital 1.200, taxa 2, tempo 14, tudo isso sobre 100. Multiplicando os 3 de cima, 1.200 vezes 2 vezes 14, dá 33.600 sobre 100. Corta os 2 zeros, dá 336. Então, esse é o valor dos juros nessa situação. Mas ele também quer o montante. Como é que eu calculo o montante? O montante é só você somar o capital mais os juros. Quanto é o capital? 1.200. E os juros? 336. Somando os dois, 1.200 mais 336, 1.536. Então, nessa situação, os juros é R$ 336 e o montante 1.536. Alternativa correta, item A. Nessa questão também, se você calcular somente os juros, ó, que é R$ 336, você já ia por eliminação e marcaria o item A, certo? Então, essa é a resolução da quinta questão. Vamos para a sexta e última questão dessa recuperação. A importância de R$ 4.800 emprestado a taxa de 5% ao mês no fim de 7 meses rende juros simples de... Então eu quero saber aqui somente os juros. Então eu vou só aplicar os juros. Tá? De quantos reais será esses juros? Então vamos aqui aplicá-lo. Os dados, o juro, capital 4.800, né? O juro eu não sei quanto é. A taxa 5% ao mês, o tempo 7 meses. Como a taxa e o tempo estão na mesma unidade, eu não preciso transformar nada, aplica apenas a fórmula. Então vamos substituir na fórmula dos juros. JCIT sobre 100, o capital 4.800, a taxa 5, o tempo 7, tudo isso sobre 100. Multiplicando os 3 de cima, 4.800 vezes 5 vezes 7, dá R$ 168.000, né? 168 mil sobre 100. Cortando os 2 zeros, vai sobrar 1.680. 1.680 vai ser o valor dos juros, que é exatamente o que ele quer na questão. Então, logo teremos R$ 1.680 de juros. Isso é o que vai render nessa situação. Alternativa correta, item A. Ok? Finalizamos a correção da recuperação de matemática. Esse aqui está o canal, meu canal no YouTube, Matemática Anderson, e o link do canal. Se inscrevam, deixem o like, compartilhem, deixem críticas, sugestões, elogios. Fiquem à vontade, tá certo?